Mãe e filha mortas em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, são sepultadas em Campina Grande. Polícia Civil realiza operação Saco de Risadas e prende homem suspeito de roubar 2 carros e uma motocicleta. UPAs de Campina Grande iniciam consulta de pacientes através de videochamada. E ainda, Dia Nacional dos Surdos. Conheça os desafios de quem busca mais inclusão e oportunidades. Hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Foram sepultadas hoje aqui em Campina Grande Márcia Silva e Lohane Vitória. Mãe e filha foram encontradas mortas em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, no dia 18. Os corpos de mãe e filha chegaram do Rio de Janeiro por volta das 2 horas da madrugada a Campina Grande e permaneceram até as 4 horas da tarde para a visitação numa central de velórios na Avenida Juscelino Kubitschek. Em seguida, foram enterrados no cemitério do bairro Cruzeiro. Márcia e a filha eram do bairro Jardim 40. A família fez uma vaquinha virtual e arrecadou cerca de R$18 mil para trasladar os corpos. Acho que foi Deus que botou anjo, né? Não digo pessoas, foi anjo. Foi ele que, primeiramente, né, e a imprensa depois, que foi de grande ajuda, grande ajuda. Deus botou anjos, não foi gente não, foi anjos. Cada pessoa que compartilhou, que ajudou com o que podia, foi de grande importância, grande. Graças a Deus foi muito maravilhoso. Márcia Silva Santos, de 35 anos, e a filha Lohane Vitória Silva dos Santos, de 13, foram mortas a pauladas num apartamento onde moravam em Cabo Frio. O suspeito é um ex-companheiro de Márcia. Porque a forma que elas foram mortas é inaceitável. A gente não tem informação nenhuma, só o que a imprensa divulga. Então, Contato com a polícia, nada? Nada, gente. O que se espera é que o culpado pague pelo crime. A família está à espera disso. Eu quero justiça. Foi uma barbaridade que fizeram com minha filha e minha neta. Uma situação dessa, matar duas criaturas, além de ser uma adolescente, umas pessoas que não mereciam, né? E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de roubar 2 carros e uma motocicleta aqui em Campina Grande. A operação Saco de Risadas foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos. Essas imagens mostram um roubo de carro ocorrido recentemente no bairro Catolé, em Campina Grande. Conforme a Delegacia de Roubos e Furtos, essa ação foi praticada por um alvo preso ontem à tarde no bairro José Pinheiro. Ele também é acusado de roubar outros veículos. A polícia registrou essa ação como Operação Saco de Risadas e explica os motivos. Na manhã de ontem, foi deflagrada essa operação, que foi denominada, como foi amplamente divulgado na imprensa, como Saco de Risadas, em razão de 2 palhaços que esse indivíduo de 20 anos tem tatuado no braço e também algumas expressões características de risada na parte do ombro. E foi verificado durante as investigações, ele estava sendo investigado em 2 roubos a veículos aqui no bairro do Catolé, um ocorrido dia 15 de setembro, o outro no dia 18 de setembro, e a partir das investigações, das imagens, foi possível representar pela prisão preventiva desse indivíduo, e no momento de sua prisão, no bairro José Pinheiro, ele estava na posse de uma motocicleta, também com restrição de roubo, e logo em seguida tivemos acesso à vítima, o dono dessa motocicleta, que o reconheceu também como autor do roubo que aconteceu dia 23 de setembro no bairro Jardim Paulistano. O preso não teve o que contra-argumentar em relação à ação policial, de acordo com a delegada Elizabeth Beckman. As investigações já mostram ele envolvido nesses 3 delitos. Inicialmente a delegacia tinha conhecimento dos 2 primeiros e acrescentou mais esse terceiro no momento que a moto foi apreendida. Fica a dica.
É preciso registrar um boletim de ocorrência e, sempre que tiver imagens, cedê-las à polícia, pois isso ajuda. E na tarde de hoje, o telhado de zinco de uma residência no bairro do Catolé soltou e atingiu 2 residências vizinhas. Por pouco, uma dona de casa não foi atingida. Daniela Pimentel tem mais detalhes. Esse caso aconteceu no início da tarde aqui no bairro do Catolé. Na casa estava Márcia Valéria sozinha, quando de repente escutou o barulho. Foi isso, Márcia? Foi isso, sim. De repente eu estava no celular, na sala, onde caiu a maior parte, né, assim, mais danificado, falando com minha irmã do Rio de Janeiro, e de repente eu fui para a cozinha. Quando eu fui para a cozinha, eu só vi o barulho, eu pensei que o prédio estava caindo. Eu estava sozinha? Eu estava sozinha em casa. O barulho foi bem forte? Eu saí correndo lá para o quintal para ver se me salvava, porque eu pensei que eu ia morrer. Faz tempo que existe essa construção? Sim, faz um tempo, um certo tempo, mas a gente chegou aqui primeiro, era um terreno. Aí veio essas pessoas construir aí, mas uma construção sempre que eu saiba foi irregular. Então a gente vê que a estrutura, né, metálica do telhado da construção ao lado, da casa ao lado, caiu toda por cima aqui. Foi. E atingiu da essa casa também, atingiu a outra casa ao lado. Vamos mostrar aqui a casa ao lado, como é que está. Também foi atingida a casa ao lado, parte da casa ao lado. A gente vê que a estrutura do telhado também atingiu aqui essa casa, comprometendo. O senhor é o morador daqui. Estava na hora que aconteceu? Estava na hora. Como é que foi isso? Na verdade, eu estava aqui na sala, minha mãe e minha tia estavam lá na cozinha, onde ela estava lá na pia, e aí só ouvi o estrondo, e quando eu ouvi a ideia, elas começaram a gritar, eu fui lá, peguei elas e saí correndo. Quando eu voltei, foi que eu vi o estrago. A gente vê aqui que as telhas foram quebradas, né? Aqui uma parte da parede rachada, aqui, né, a situação da cozinha e o grande susto que esses moradores passaram aqui no início da tarde. Ela estava aqui na cozinha, minha mãe estava aqui na pia, e quando ouviu aquele estrondo, ela olhou para trás, né, se deparou com essa barra de ferro aí. Mas, graças a Deus, não tivemos prejuízos humanos, né? Tivemos só aí materiais. O fenômeno El Niño, aumento de temperatura, muitos ventos em nossa região. Não apenas Campina Grande, como outros municípios poderão registrar fatos dessa natureza. Rui, em relação aos imóveis, eles vão ficar interditados ou o pessoal vai poder, né, fazer os reparos e continuar aqui dentro? Olha, a princípio, tanto Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros fez uma avaliação prévia, não há riscos maiores, né? Nós iremos recomendar aos proprietários as medidas necessárias para reduzir o risco. O proprietário do imóvel, onde o telhado de zinco ele veio cair nessas casas, já se prontificou em reparar os danos que foram verificados. Agora, vale repetir, chegada do El Niño, aumento de temperatura, tem trazido ocorrências dessa natureza, e o sistema de defesa civil de todos os municípios deve estar preparados para atender esses chamados. A gente agradece as informações. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. A gente mostrou no Borborema Notícias de ontem a prisão do homem que matou a ex-companheira no bairro Nova Brasília na madrugada do dia 25 de agosto, quando ela voltava do trabalho para casa. Hoje, nossa equipe conversou com o delegado à frente do caso, que afirmou que o suspeito premeditou o crime. Hoje pela manhã, a nossa equipe aproveitou o momento em que ele saía da carceragem para a delegacia de homicídios. E agora está saindo aqui da carceragem da Central de Polícia o Jonathan Mateu. Ele vai prestar depoimentos à delegacia de homicídios aqui, ao delegado Francisco Assis. Jonathan, o que é que aconteceu naquela madrugada? Você tramou tudo? Não foi nada planejado, não. Como é que foi então? Não, eu vinha conversando com ela, perguntando por que ela tinha proibido de ver meu filho, somente. Aí daí a gente começou a discutir, ela partiu para cima de mim, a minha reação foi essa, infelizmente, né? Mas você não procurou saber, horas antes, onde é que ela estava, onde é que ela ia? Eu fui pegar meu filho para ele dormir mais eu, mas ninguém atendeu quando eu chamei lá no portão. Você já tinha tentado várias vezes? Aquela velha pergunta, arrependido? Com certeza, o meu filho como é que tá aí agora, sem mãe e sem pai?
A vítima foi a ex-mulher dele, Maria Caloane Gomes dos Santos, assassinada com golpes de faca peixeira na madrugada de 25 de agosto, na rua Gonçalves Dias, no bairro Nova Brasília. O delegado Francisco Assis Silva foi quem representou pela prisão preventiva dele. Esse crime ele foi esclarecido na noite de 25 de agosto, no dia que aconteceu o feminicídio na rua Gonçalves Dias, no bairro de Nova Brasília. Já há muito tempo ele vinha emboscando a vítima, tentando reatar o relacionamento, tendo sempre dela um não como resposta. E naquela noite ele se armou de faca, emboscou, já tinha as investidas dele sem sucesso, ela não queria mais, e desferiu 9 golpes de faca peixeira, que levou ela à morte no local do ocorrido. O crime foi premeditado, sim, conforme o delegado. Na mesma noite nós ouvimos a mãe dele aqui, e ela disse que quando tomou conhecimento da morte de Luana, de imediato ela já imaginou que ele seria o autor, pela forma como ele vinha se comportando, sempre saindo à noite à procura dela. Ele queria ela, mas ela não queria ele, né? E depois ela voltou aqui para fazer um auto de reconhecimento por imagem e ela disse, é ele deixando às pressas o local do crime. Para a família de Caloane, a prisão traz alívio. A gente não tinha sossego não, Renato. A gente não dormia, a gente não comia direito. Pensando nele aparecer por aqui e fazer mais besteira com a família, né? Porque o povo dizia que ele andava por aí ameaçando. A gente também não ia confirmar porque a gente não sabia, né? Mas foi um alívio para a gente, porque saber que ontem fez um mês e ele foi pego, né? A gente tem muito que agradecer a Deus. E a vocês que andaram muito, a polícia correu muito atrás, a gente agradece bastante. Para a avó de Caloane, Rubenita Domingos, a justiça está começando a ser feita. O que ele fez com ela, a gente não deseja para ninguém, mas ele merece receber essa recompensa, viu? Um homem de 31 anos foi preso repassando cédulas falsas no centro de Campina Grande. Lojistas denunciaram o caso na Polícia Federal, que conseguiu localizar o suspeito. Ele informou que tinha recebido as cédulas em Recife, no Pernambuco. 6 notas falsas de R$200 foram apreendidas, mas a suspeita é de que outras notas tenham circulado pelo centro de Campina. O preso aguarda audiência de custódia. E a seguir, INSS deve realizar ação para diminuir fila de espera para quem aguarda perícia médica. E ainda, UPAs de Campina Grande também vão realizar consultas de pacientes através de videochamada. Buscando diminuir a fila das perícias em todo o Brasil, o INSS vai ligar para os segurados que estejam aguardando perícia médica há mais de 45 dias, através de uma busca ativa. Paulo Pessoa traz os detalhes para a gente. Em todo o Brasil, o INSS está desenvolvendo um programa de enfrentamento das filas. Para dar mais detalhes a respeito desse programa, quem está conosco é Marcos Vinícius, que é o gerente do INSS aqui em Campina Grande, respondendo por toda uma região aqui dentro do estado da Paraíba. Marcos, conta para a gente que ações são essas que o INSS vem desenvolvendo nessa tentativa de dar uma desafogada nas filas. Perfeito. O INSS vem, por meio desse programa de enfrentamento às filas, realizando ações como, por exemplo, os mutirões, como você colocou. Aqui na nossa gerência já realizamos por 3 vezes os mutirões, realizamos em Campina, inclusive neste último final de semana, em Patos e em Cajazeiras também. Além dos mutirões, nós também temos a bonificação para aqueles servidores e peritos médicos que fazem a mais do que ali deveriam durante a sua jornada normal de trabalho. Além disso, o INSS passa a adotar o que a gente chama de busca ativa, que é ligar para o segurado, oportunizando a ele a antecipação da perícia médica ou a conversão dessa perícia médica, que seria presencial, em uma perícia remota, que é um novo mecanismo chamado de Ateste-Med, no qual o segurado basta que ele encaminhe a documentação médica dele, como, por exemplo, os atestados, os exames que ele fez, encaminhe, e essa perícia médica vai ser realizada de maneira remota,
por qualquer perito médico federal no Brasil inteiro. E é importante que a gente diga, não vai haver indeferimento desse caso do ateste MED. Ele vai poder, caso ele não possa concluir, o perito médico, aquela perícia, ele vai orientar que o segurado faça a marcação de uma perícia presencial. Então, na verdade, ele passa a ter até 2 oportunidades para o mesmo requerimento. A respeito das ligações, por uma questão de segurança, é importante a gente explicar de que maneira vai ser feito esse contato por parte do INSS, que tipos de dados serão solicitados, até mesmo para que as pessoas possam estar se precavendo contra eventuais tentativas de golpe. Perfeito. A gente é acostumado a ligar para o INSS por meio da central telefônica 135, que eu destaco já. Tem gratuidade tanto para telefone fixo quanto para telefone celular. Mas a partir de agora o INSS passa a ligar para o segurado pelo número DDD 11 2135 0135. Esse número, ele só faz chamadas. Ele não recebe chamadas nem tem um WhatsApp. Então essa já é a primeira dica. O segurado ali é aquele que requereu o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Ele vai verificar no visor ali do telefone dele esse número. E eu destaco mais uma vez, DDD 11 2135 0135. Em hipótese alguma, vai ser solicitado que esse segurado ele encaminhe, por exemplo, documentos de identificação, faça biometria por meio do celular, encaminhe conta bancária ou senhas. Então, se acontecer isso, é um golpe. Fuja dessa situação. Desliga o telefone e, em seguida, liga para 135, que é gratuito, como eu disse, tanto para celular quanto para telefone fixo. As UPAs de Campina Grande iniciaram um serviço de telemedicina, que consiste na consulta de pacientes através de videochamada. O principal objetivo é diminuir o tempo de atendimento. Na reportagem a seguir, Daniela Pimentel explica como funciona esse atendimento online. Foi pelo computador que a dona de casa, Vilane Correia, passou por uma consulta médica na UPA do Alto Branco. Com o acompanhamento de uma enfermeira, do outro lado da tela, o médico fez as perguntas e o encaminhamento da paciente. O que é que você achou dessa ideia de ser atendida assim online, através da telemedicina? Eu acho ótimo. Por quê? Mas assim, ajuda bastante também, né? Você chegou a esperar quanto tempo? Mulher, foi rápido, né? Por causa da medicação, né? Ajuda bastante. Medicação. Isso. Já está com a receita? Tô sim. Aí agora foi mais rápido ainda? Mais rápido ainda. O uso da telemedicina é um projeto ainda piloto que está sendo implantado nas UPAs do Alto Branco e Dinamérica, com a proposta de otimizar o atendimento dos pacientes com quadros clínicos mais leves. Uma fase piloto do projeto do Telecampina, um atendimento online, através de um médico que está logado no sistema interno da UPA, com prescrição também pelo sistema do CFM. Então, ele faz o atendimento nas 2 UPAs para aqueles pacientes verde e azul, que pelo nosso protocolo pode chegar até 5 horas, pelo protocolo de Manchester. Então, a gente está oferecendo um atendimento, estamos com o projeto piloto, há 10 dias já funcionando, e nesse mês de outubro a gente vai lançar o projeto do Telecampina, que vai justamente oferecer um atendimento a mais para a população. Caso o médico necessite de uma interconsulta com o médico presencial, o médico da UPA vai fazer esse atendimento. Caso o paciente precise de exames, exame de sangue, raio-x, enfim, qualquer outro exame, é realizado também e o médico tem acesso a esses resultados dos exames. De acordo com o projeto, o usuário poderá escolher se o atendimento vai ser presencial ou via telemedicina. A proposta é que o atendimento online reduz o tempo de espera de 4 a 5 horas para cerca de 30 minutos. O paciente ele é atendido mais rápido, ele é atendido na sua plenitude, ou seja, ele recebe o receituário, ele aqui mesmo também é sujeito de alguma medicação venosa, então já sai direto para a lavete para ser atendido, e por sua vez também ele diante da necessidade de atestado, é emitido com assinatura digital, e que tem validade e já recebido alta. O serviço está sendo acompanhado pelos Conselhos Regionais de Enfermagem e Medicina. De acordo com o diretor fiscal do CRM, o uso da telemedicina se popularizou durante a pandemia e as receitas e atestados emitidos têm
têm a mesma validade. Desde 2020, o Conselho Federal já atesta a telemedicina como uma modalidade importante para fazer com que as pessoas sejam atendidas com qualidade, porém mais rapidamente. Uma dessas possibilidades é a teleconsulta, que o médico não está fisicamente, mas através de uma entrevista, que a gente chama de anamnese, através de exames que às vezes o paciente já traz, ele é capaz sim de dar um diagnóstico e oferecer um receituário, um atestado médico, ou seja, de conduzir esse paciente. E a seguir, no Dia Nacional do Surdo, a gente vai conhecer a história de Lígia, uma mulher surda que mesmo com todos os desafios se formou em pedagogia e hoje é professora. E ainda falando de inclusão, nessa terça-feira, 26 de setembro, é comemorado o Dia Nacional dos Surdos. E você vai conhecer agora a história de superação de quem precisou vencer os obstáculos em busca de mais inclusão. Quem vê Lígia e a mãe, Dona Janete, em sala de aula, não imagina os desafios que elas enfrentaram até chegar aqui. Lígia é surda de nascença, mas desde que descobriu, a mãe dela não desistiu. Pelo contrário, se adaptou à realidade bem mais difícil 40 anos atrás e ajudou a filha a conquistar o sonho de ter uma boa educação. Eu lutei muito porque depois que eu tive ela, eu fui viver para ela, né? Eu não tinha nenhuma formação e eu fui estudar para poder eu acompanhá-la, né, na trajetória, e fiz tudo para que ela estudasse. Ela foi a primeira surda a passar no IFPB aqui, ela passou para computação na época. Era muita luta, né? Antigamente era muito preconceito, eu morava em Sumé, aqui numa cidade do interior, e mudei para cá. Lígia foi aluna da Escola Estadual de Audiocomunicação Demóstenes Cunha Lima, onde hoje é professora. Com a ajuda da intérprete Carolina Ricardo, entrevistamos Lígia, que falou do tamanho da sua responsabilidade diante da missão de ensinar crianças surdas, assim como ela. Ela é grata à mãe, porque graças a ela, que foi uma grande incentivadora para ela estar na faculdade, iniciando no curso de pedagogia e agora também no curso de educação física. Como é que ela se sente diante desse contexto, sendo também, além de professora, um exemplo para que essas pessoas conquistem seu espaço no mercado de trabalho, nas universidades? Qual é o sentimento que fica de tudo isso? Assim, a minha trajetória foi um desafio, né? Principalmente na questão de educação de surdos e no desenvolvimento desses alunos. Sempre tive o mesmo desejo que eu tinha para mim, né? De arregaçar as mangas, de trabalhar e que eles desenvolvessem também. Temos um diferencial aqui na nossa escola, né? A nossa escola é a única escola também que tem a disciplina de Libras e que os professores, todos eles são bilíngues, dão suas aulas em Libras, né? E a gente está aqui também, assim como todas as outras escolas, ensinamos todas as outras disciplinas, dando ênfase também à língua portuguesa, que é a segunda língua do surdo, como forma de incluí-lo na sociedade que predominantemente fala e escreve a língua portuguesa. Nesta terça-feira, Dia Nacional do Surdo, mãe e filha, que enfrentaram grandes desafios até aqui, desejam apenas uma coisa: mais inclusão e oportunidades para os surdos. Temos a Libras como a língua oficial da pessoa surda. Acho que, na verdade, seria as pessoas aprenderem, né, essa língua. Eu queria que os governantes vissem mais essa parte, que para tudo o surdo tivesse a comunicação. Esse é o meu sonho. Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Você fica agora com o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã.